Bom, o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, disse hoje que as prioridades nessa semana são a votação do CARF e a definição do relator da reforma tributária no Senado. Bom, e sobre como essas duas pautas devem ser tratadas na casa, eu converso agora com o repórter André Anelli, lá em Brasília, que está ao lado do senador pelo PSDB do Distrito Federal, Isalci Lucas. Senador, já temos senador também, mas o André já está conosco. André, seja bem-vindo. Boa tarde. Oi, Piotr, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Prós e Contras aqui na Jovem Pan. De fato, a expectativa é que o Senado acabe se posicionando nessa semana que antecede o recesso parlamentar, no sentido, então, de dar continuidade à apreciação aqui no Congresso, tanto da reforma tributária, como também do voto de desempate do CARF. Sobre esse assunto, como você disse, né, Piotr, a gente conversa agora com o líder do PSDB no Senado, o senador Isalci Lucas. Senador, boa tarde, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Gostaria de uma avaliação do senhor em nome da liderança também do PSDB, que é um dos partidos de oposição. Como é que o Senado deve se posicionar em relação a essas duas medidas, reforma tributária e também o CARF, já aprovadas aqui na Câmara e que vão agora para o Senado? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Bem, com relação ao CARF, começar pelo CARF, ele foi aprovado de forma virtual aqui na Câmara, até porque ele estava trancando a pauta relacionada à questão do arcabouço fiscal. Tanto é que votaram o CARF e não votaram o arcabouço, que interfere diretamente na LDO. Então, por isso que não haverá o recesso oficial, que a LDO não será votada, porque primeiro tem que votar o arcabouço, que ficou para agosto. Então, evidentemente que o CARF aqui não tem essa necessidade de aprovar imediatamente, até porque o recesso entra agora dia 17, o recesso branco chamado, e nós vamos tratar agora da reforma. A reforma tributária, ela virá para a CAI, e isso foi discutido na última reunião de líderes. Nós não vamos carimbar a reforma tributária aqui, nós vamos de fato criar um grupo de trabalho, apensar os projetos que estão tramitando aqui, de interesse. Todo mundo é favorável à reforma tributária, mas evidentemente tem que alterar os textos, tem muita coisa para ser alterada. Teve mudanças que ocorreram durante a votação, acordos que foram celebrados durante a votação. Então a gente tem que simular. O governo tem todos os dados referentes à reforma e também a atual. Qual é a receita atual? Quais são os segmentos? Quais as alíquotas? Quanto é que arrecada? E agora, se aprovarmos a reforma, como vai ficar? Nós temos que saber disso. Agora, as alíquotas não foram definidas, até porque quem vai definir isso é no Senado. Tem vários projetos de leis complementares que terão que ser apresentados. Então, nós vamos, evidentemente, fazer toda uma revisão do texto da reforma tributária. Vamos agilizar ao máximo a questão da lei complementar, porque tem vários dispositivos que remetem à lei complementar. Então haverá uma discussão, não é um projeto que vai ser aprovado na semana, no mês. Eu acho que vai ser instalado agora em agosto um grupo de trabalho na CAI, eu inclusive vou fazer parte. Nós vamos fazer algumas audiências, algumas discussões, inclusive aqui é a Casa da Federação. O Senado tem essa obrigação de cuidar de cada federação. Então nós temos que reunir com os governadores, cada um no seu estado também. E isso demora um tempo, evidente. E trabalhar também a lei complementar. Então eu acredito que em setembro, outubro é que a gente vai estar discutindo a votação dessa matéria. Piotr, o senador está com a comunicação aqui, você pode fazer uma pergunta direto do estúdio para ele. Senador Isalci Lucas, seja bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan. Boa tarde ao senhor. O meu questionamento sobre o CARF, na Câmara foi uma votação simbólica. Isso foi um assunto que lá em 2020 o Congresso já tinha se debruçado e tinha decidido eliminar esse voto de qualidade. Agora o governo só fala em ter 50 bilhões a mais para ter esse voto de qualidade. O Senado vai ser assim tão dócil como foi a Câmara em relação à questão do CARF? O senhor é a favor desse voto de qualidade pró-governo? Porque daí desempata, 4-4 é 5-4 para o governo. A gente já deixa muito claro isso daí. O que não sei exatamente se isso é tão democrático assim. Essa questão do CARF, a gente discutiu isso há muito tempo. E na justiça é assim, na dúvida pro réu. Não tem sentido no empate de 4 votos o próprio governo desempatar. Ainda mais que ele já tem essa previsão de arrecadação no arcabouço. Falou em 80, 70, agora 50, o que não significa nada, porque não é isso que vai acontecer. Todos os processos do CARF serão
remetidos judicializados, vai para a justiça. Então aumentará com certeza a demanda no judiciário. Nós já sabemos antecipadamente que todo desempate vai ser realmente favorável ao governo, vai ter que ir para a justiça. Então, lógico, a Petrobras, algumas instituições estatais do governo, o próprio governo vai determinar o pagamento. Mas a iniciativa privada vai todo para o judiciário. Por isso que a reforma tributária precisa ter uma redação que não traga tanta interpretação, que não traga insegurança jurídica. Então o governo não pode, e o Senado também não pode simplesmente carimbar o que aconteceu na Câmara. Aqui o governo terá dificuldade. Pelo menos conheço vários senadores que são totalmente contra o desempate acontecer pelo governo. Até porque nós já discutimos isso. Sim. E passamos exatamente para o representante do contribuinte. Até porque nós não temos um Código de Defesa do Contribuinte aprovado. Sim. Então aqui, pelo menos o que eu estou acompanhando, não vai ser tão fácil como o governo imagina. Piotto, e até por conta dessa preocupação do governo federal em conseguir aprovar a reforma tributária e também o CARF, o desempate do CARF lá no Senado, já está prevista para amanhã uma reunião entre Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda, e também o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Nos bastidores, o que se fala é que justamente existe uma movimentação por parte do governo de que essas duas medidas sejam aprovadas no Senado sem grandes alterações em relação ao que foi aprovado aqui na Câmara dos Deputados. E aí, se você me permite, Piotto, rapidamente, pergunto aqui ao senador, como é que o senhor avalia, então, essa negociação do ministro da Fazenda diretamente com o presidente do Senado? Eu acho que ele está fazendo o papel dele de conversar, mas na última reunião de líderes, o que nós combinamos é que essa semana será virtual e, da mesma forma, nós vamos votar uma pauta de consenso da educação, vai ser a Semana da Educação, e está marcado na quarta-feira a reunião do Congresso. Nós vamos votar 5 vetos por acordo e, na sequência, os PLNs, inclusive da segurança pública, que foi motivo de um acordo na última reunião do Congresso. Então, não está previsto, e é muito difícil numa reunião virtual, você querer colocar um projeto como o CARF sem ter uma discussão, pelo menos, numa comissão ou pelo menos no Senado, mas não de forma virtual. Eu acho que não vamos aprovar essa semana. Senador, posso fazer um outro questionamento sobre a reforma tributária? Já há uma análise muito clara em relação ao texto que foi aprovado lá na Câmara, que ele tornou rebuscado mais, alguns trechos estão mais rebuscados do que estavam antes. Sim, tem uma simplificação, 2 impostos dos estados e municípios transforma-se em 1, 3 do governo federal transforma-se em 1 também, tudo bem, isso é muito claro. Mas a série de penduricalhos que foi colocada ali dentro do texto, de isenções que vão aumentar a carga tributária de quem vai pagar, seja o serviço ou a classe média, isso está muito claro e o texto ficou muito pior. Sendo que a gente está aguardando uma reforma tributária que seja libertadora. Do jeito que ela está muito ruim por vários aspectos. O senhor já deixou muito claro que o Senado não vai ficar chancelando coisa que vem da Câmara. Vai fazer, às vezes, de casa revisora da República e vai olhar para esse texto. Mas na Câmara, especialmente, o governo soltou a emenda, vai negociar cargos na esplanada dos ministérios e o presidente Arthur Lira também passou o trator ali. Não teve discussão. O senhor acha que vai haver, de fato, resistência no Senado e, digamos, fazer as pazes com a sociedade e discutir um projeto de tamanha importância como a reforma tributária, como ele deve ser no parlamento? Com certeza, até porque se fosse uma unanimidade no mérito, não precisaria liberar 7 bilhões de emendas, né? Porque aí, se é meritório, os deputados iam votar pelo mérito e não pela emenda. Então, nós vamos mudar a área de serviço, tá totalmente, nós vamos ter que modificar muita coisa, a área de tecnologia da inovação, essa parte de profissionais liberais, sequer foi discutido na reforma. A área de serviço, algumas podem ter aumento de 180% a 200%. Lógico que durante a votação teve alguns interesses, algumas negociações, como a área de agricultura, do agronegócio, que eu acho justo, mas que tem que ser, de fato, simulado. Temos que fazer um trabalho, aprofundar um pouco mais. Mas somos favoráveis à reforma, não ao texto que foi aprovado na Câmara. Nós vamos fazer essa alteração aqui, já tem basicamente um grupo de trabalho constituído e nós vamos aprofundar nas negociações. Inclusive a PEC 46 do senador Iovisto, que trata da simplificação,
que será pensado, evidentemente, como também outros projetos que estão tramitando aqui. Nós queremos aprovar, mas não da forma como a Câmara aprovou, né, o texto, inclusive modificado na hora da votação. Senador, muito obrigado de minha parte, obrigado pela gentileza de juntar a nós. André, pois não? Não, só para devolver para você mesmo, o senador aqui, deixando claro, então, que vai haver realmente muito mais análise no Senado em relação ao que veio aqui da Câmara sobre reforma tributária e CARF. Muito obrigado, senador. Obrigado, André. Abemos, e vamos torcer para isso, abemos um Senado, porque não faz sentido o que aconteceu na Câmara. De novo, você acompanhou aqui no Prós e Contras na semana passada, a gente defendeu, e eu defendi isso textualmente, a necessidade de se participar do debate. Esse assunto está lá no Congresso, esse assunto vai ter que ser discutido um dia. Foi discutido. A forma como o presidente da Câmara, Arthur Lira, fez é que não faz sentido. Aliás, se você me permite aqui uma piada que não tem graça nenhuma, a principal simplificação que a reforma tributária trouxe na Câmara dos Deputados foi a ausência de debate, já foi direto para o plenário. E uma simplificação que, num único dia, quase 5,4 bilhões liberados em emenda. Como disse o senador Exalci Lucas aí, se fosse por uma questão de mérito, se fosse apenas pela modernização de toda a questão, o ambiente tributário brasileiro, os deputados não precisariam de tanto, digamos, incentivo, assim, incentivo entre aspas, né? Mas essa simplificação não é o que a gente quer. Se a reforma está sendo debatida há mais de 20 anos, tudo bem. Não serão alguns meses a mais que vai fazer mal para o sistema tributário brasileiro. E outra, você tem um ambiente favorável à discussão da reforma tributária. E eu vou lembrar novamente, a gente estava falando do voto do CARF de qualidade lá em 2020, durante o governo Bolsonaro, até porque o governo incentivou exatamente isso, acabou com o voto de qualidade. Se tinha empate 4-4, ia para o mercado. E a gente teve crescimento econômico com isso, né? Agora o governo quer pegar o voto de qualidade para ele, o que na verdade fica 5-4. Toda vez que empatar 4-4, o governo vai lá e põe o voto dele de qualidade. E já não para de falar, pode ter um incremento de receita de 50 bilhões de reais só este ano. 50 bilhões de reais dessa discussão tributária é dinheiro para tentar fechar esse arcabouço fiscal que a ministra Simone Tebet do Planejamento diz que precisa de mais 150. Que arcabouço fiscal é esse que não corta despesa, que não reduz o tamanho do Estado e que você precisa de mais 150 bilhões para fechar a conta, para ter superávit ou para, digamos, ficar 0 a 0? É aumento de imposto, é arrecadação maior, é necessidade de arrecadar mais. Diante disso tudo, você tem hoje uma discussão que precisa, voltando à questão da reforma tributária, passar pelo Senado com a responsabilidade do debate, a necessidade do tempo de ouvir os setores irem se manifestar, explicar, porque lá e também no governo Bolsonaro, é importante dizer isso, lá em 2019, no primeiro ano do governo, aprovou-se a reforma da Previdência. E naquele momento houve debate na Câmara dos Deputados, o ministro Paulo Guedes foi à Câmara, assessores do Ministério da Economia foram à Câmara várias vezes para discutir o assunto, para explicar aos parlamentares. Houve até baixaria na época, mas foi-se ao debate, fez-se o debate. Houve campanha de esclarecimento à população. Nada disso foi feito agora na Câmara. Qual é o sentido disso? Autoridades do governo Lula foram explicar exatamente qual era a ideia do governo para a reforma tributária na Câmara? Não foram. Houve esclarecimento para a população? Não houve campanha de esclarecimento. Isso é democracia? Claro que não é democracia. 4 horas e 32 minutos. Que o Senado, obviamente, faça a sua vez agora e que discuta verdadeiramente. A reforma é necessária, mas uma boa reforma. Uma reforma ruim ninguém precisa.